aqui, onde, voltando às origens, né? Então, ao sul dos Alpes, entretanto, principalmente nas cidades italianas de Florença, Veneza e Roma, a história foi um pouco diferente, tá? Então você vai observar essas obras de arte a seguir sob um prisma, assim, sobre um olhar, né, de que você leu neste capítulo, tá? Então aqui, essa obra que vocês estão vendo é um afresco, Entrega das Chaves de São Pedro, de Perugino, tá? Em 1514, na Capela Sistina, em Roma. Então, presta atenção nas cores, né, nas formas, nas questões geométricas, no alinhamento, tá? Essa de baixo é o templo, né, do Donato Bramante, e este outro é o túmulo do humorista Leonardo Bruno, tá? Por Bernardo Rossellino. Aqui é a estátua de Davi, é uma estátua, uma escultura de Michelangelo. Essa escultura, ela está em Florença. A escultura de Michelangelo, ela foi criada por Michelangelo, né, um dos gênios de todos os tempos, 1502 a 1504. É uma gloriosa escultura em mármore maciço, tá? Com mais de 4 metros de altura de corpo e mais de 5 contando com a base, tá? Ela foi encomendada para o artista, né? Ela foi encomendada por Michelangelo, para que Michelangelo fizesse essa obra em 1501, e o Davi é uma das simbologias da Renascença, tá? E atualmente ele pode ser admirado no interior da Galleria dell'Accademia em Florença, na Itália, tá? A escultura ela remete à história bíblica de Davi e Golias, no qual o gigante e arrogante Golias, né, um soldado filisteu, é derrotado por Davi, tá? E que assim ajuda os israelitas a vencer a batalha contra os filisteus, tá? Então, muito antes da história, né, foi representada por várias formas, mas Michelangelo, diferente dos anteriores, fez a representação ao escolher a esculpir Davi, certo? Sem Golias. Acima de tudo, ao não representar um Davi vencedor, tá? Então, em comparação com as outras obras de arte que você viu nesse capítulo, o que mais te chama a sua atenção? Então, os arcos do estilo romano, que estavam, né, um pouco desaparecidos na arte medieval, e agora são destaques, como vocês viram naquela imagem que eu falei para vocês repararem, sobre as formas, a aparência geométrica do pátio, né, que eu falei para vocês, de São Pedro, recebendo as chaves, que se assemelha a um cenário de jogo de videogame ultrapassado, o afresco de Perugino, as colunas gregas em destaques de Vitruriano, tá? Talvez a aparência de um deus em forma humana, o Davi, né, ou um aspecto plácido, tá? E polido das imagens. São diferentes, tão diferentes do drama medieval. Bom, dos ventos da antiguidade, então, a Itália ela se tornou um dos centros de comércios, né, europeus mais importantes. Eu já falei para vocês. Então, as pessoas, os artistas, eles iam para lá para estudar, né? Então, essas cidades elas eram enriquecidas pelo comércio com o Oriente, haviam desenvolvido toda a filosofia política para quê? Para legitimar sua independência em relação ao Sacro Império Romano Germânico, tá? Que afirma a sua autonomia e se governam sozinhas. Então eles não queriam ter ligação com mais ninguém, eles queriam autonomia, tá? Dante Alighieri, por exemplo, compusera, né, a Divina Comédia em um poema narrativo em idioma italiano, padronizado toscano. E Petrarca, que descobria as obras antigas de Cícero, tá? Então, aqui você vai observar essas imagens, né? A flagelação de Cristo, de Piero della Fresca, de 1460, um dos grandes gênios da perspectiva, o entusiasmo do pintor pela perspectiva geométrica, que é tamanho seu tema, né, principal no quadro. Então, ver as questões da perspectiva, a realidade, né, as questões da geometria também nessa imagem, tá? Então, uma vez que a arte ela passou a servir um movimento filosófico e cultural mais amplo, ela se tornou profundamente mais intelectualizada,
tá? Então os artistas eram filósofos, os filósofos eram beletristas, o beletrista era um artista, tá? Então os políticos e os comerciantes enriquecidos, né, financiavam essas obras, a princípio as principais dos artistas italianos, e logo cada cidade importante da Itália ela tinha vários estúdios, tá? Dos mais importantes gênios do momento. Então nomes que vêm-se certamente, que você já ouviu falar, como por exemplo Michelangelo, Donatello, Da Vinci, Botticelli, foram alguns dos homens que do Ressurgimento, tá? Esse movimento ele ficou conhecido na história como a Renascença, que eu já falei para vocês, tá? Então o homem era o centro, tá? Então quando os homens de Florença eles percebiam diante da herança cultural clássica, eles notavam que um dos fatores distintos do pensamento antigo era uma ideia otimista e positiva da natureza do ser humano, tá? Em contraste, óbvio, com a visão modesta da humanidade medieval. Então aqui você vai ver essa imagem, né, com cálculos de razões matemáticas aplicadas na natureza aplicada na primeira tradução alemã, tá? Do Tratado da Arquitetura do século I depois de Cristo, por Vitruvio, é um arquiteto romano da Antiguidade Clássica. Esse outro é o desenho de Leonardo da Vinci, que também é um desenho de proporções matemáticas, né, em que o homem é visto em suas proporções matemáticas, conhecido como o homem vitruviano, tá? Com a valorização da independência do ser humano, do Renascimento, veio também a aplicação da matemática em todos os seus aspectos, certo? Bom, e aí, aprimorando, nós falamos um pouco sobre o homem na arte, na ciência. Essa cultura, né, o homem, né, a presença do homem nessa arte, na ciência, nessa cultura, deu origem a alguns experimentos, tá? Que levaram o quê? A essa máxima do homem como o centro de todas as coisas ao extremo, tá? Então, era o que acontecia, né? O homem, ele era o centro de tudo naquela época, tá? É um caso em que é possível observar isso, é como ficou conhecida a doutrina dos afetos, tá? Então, de maneira muito geral, essa doutrina, ela voltava-se para duas questões principais, como materializar o afeto em uma linguagem artística e como fazer os ouvintes, espectadores, interagirem com esse afeto, certo? Esse é um exemplo máximo, né, do homem como centro de todas as coisas, tá? Por quê? Porque ele colocava as possibilidades do artista se materializar, tá? Racional, intelectual, tá? Tecnicamente. Então, o sentimento, né, é também colocado como em um papel da arte. O artista ele consegue mover o sentimento alheio, recolhido, de percepção lógica e racional do ouvinte, tá? Aspectos conduzidos e considerados que sentimento estava materializado diante de si por meio das suas obras, certo? Então, aqui façam o oposto, né? Escolham uma pessoa bem sorridente, né? Então, ó, o jogo funciona da seguinte maneira: você e seus amigos e seu professor deverão escolher um dentre vocês que seja essencialmente uma pessoa séria, por exemplo, eu, né? Alguém que consiga não rir se realmente não achar graça de alguma coisa. O restante do grupo deverá, individual ou em pequenos grupos, tentar fazer essa pessoa rir. Você não pode tocar na pessoa, fazer cócegas, por exemplo, nem apelar para gestos ou palavras chocantes. Vocês devem produzir gestos e sons, falas que, para vocês, sejam a representação da risada, tá? Então, como nós não podemos fazer juntos, vocês vão fazer com a família de vocês. Depois vocês vão fazer o oposto, tá? Então, vocês vão escolher a pessoa bem sorridente e tente levá-la ao choro, fazendo com que ela se compadeça de alguma situação, que vocês sejam a representação da tristeza, tá? Terminada a dinâmica, converse sobre as limitações encontradas no controle dos sentimentos do outro e na materialização dos sentimentos por meio da linguagem artística, tá? Agora nós vimos, né, como o Renascimento, há algumas mudanças das perspectivas importantes do homem como um todo e como isso repercutiu na produção artística, tá? Então, pense sobre as seguintes questões. Aí vocês vão ler, né? Você
já consegue perceber no tipo da arte que você aprecia hoje, no dia a dia, de forma a aparecer a natureza humana? Para responder essa questão, baseie-se nas próximas perguntas. Como o ser humano é visto pelos artistas que você costuma acompanhar? Será que eles veem o homem como um ser naturalmente bom? Será? Autônomo, independente? Ou como ser um ser limitado? Carente, dependente de algo que seja maior do que ele mesmo? Então, todo artista tem uma opinião sobre isso e reflete na arte que produz, tá? Conhecer a própria existência dessa pergunta já é um grande passo para a compreensão do significado da arte. Então, encontre imagens de danças, links de música, imagens de trabalhos plásticos que mostram concepções artísticas em que o homem é visto como um ser naturalmente bom, tá? Autônomo, independente, e imagens que ele é visto como um ser limitado, carente, dependente de algo maior. E aí você vai colar essas imagens no seu caderno, tá? As obras tendem para uma visão independente e autônoma do homem. As obras tendem para uma visão independente e limitada do homem, tá? Depois discuta com seus colegas e professor que elementos de cada manifestação artística você observou para escolher as obras como representadas nessa visão. Registre no espaço abaixo. Então você vai escolher as obras e que elementos você observou nessa obra para você ter escolhido ela, tá? Então lembre, são elementos de um homem de uma visão independente e autônoma, e a outra é do homem que tem de uma visão mais independente e limitada, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre a beleza entre o passado e o futuro, fazendo história, tá? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!